Vocês já perceberam como a criatividade, ela muitas vezes ela nasce do caos e que isso é necessário? E eu falo isso para que vocês possam entender como saber disso, que é normal a criatividade iniciar do caos. Geralmente ela inicia, mas a gente precisa de uma metodologia para transformar esse caos em sentimentos, e esses sentimentos em linguagem. É todo um processo que é o que eu vou conversar com vocês, mas que é normal começar do caos, e até muitas vezes isso acontece, e que entender isso faz toda a diferença na hora que a gente vai criar. Eu já falei em alguns vídeos aqui atrás falando sobre a importância da gente ter um caderno, que a gente pode até chamar de caderno do caos, que é um caderno onde a gente vai despejar tudo. Ideias, palavras, frases, desenhos, colagens, tudo que vier na nossa mente quando a gente tiver em momentos de inspiração. Por exemplo, quando você sai para algum lugar, é interessante que você tenha um caderno que caiba na sua bolsa, por exemplo. Não existe um padrão, mas algo que você possa levar, porque geralmente quando a gente sai, a gente vai a um lugar, muitas vezes a gente se inspira por alguma coisa, seja por uma textura, por algo que você viu, por algo que você ouviu, que pode ser tanto algo de desenho, quanto algo falado, quanto algo escrito. Então é importante você estar sempre registrando isso, e por mais que aquilo pareça um caos, depois vai fazer sentido para a gente criar, porque é a partir disso que você vai desenvolver o seu olhar e a sua identidade para algo. E sempre quando você for registrar, igual eu falei, esse caderno é para ser um caderno do caos, ou seja, é um caderno para você não ter filtro. Por mais que você ache muito louco aquilo que você está registrando, ou que não faça muito sentido, registra ali, porque depois vai vir aquele momento de você ir revisitando as coisas e começar a ver como aquilo pode fazer sentido e se transformar numa ideia criativa e diferente. Falando agora da parte da criação, né? Quando a gente vai fazer um projeto, é interessante que a gente comece com um mapa mental. E esse mapa mental ele serve para a gente colocar várias ideias em torno de um núcleo, que seria a ideia, a temática do nosso projeto. Ele ajuda você a conectar essas ideias soltas. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre mapa mental, sobre como fazer um mapa mental, dando exemplos na prática. Então, se vocês gostam desse tipo de assunto e querem aprender mais e não sabem como fazer um mapa mental, voltado para essa área, né, da criatividade, da direção criativa, de projetos de moda, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo específico sobre isso. Mas é uma etapa importante no processo criativo para que a gente dê a continuidade nessa criação e comece a transformar essas ideias soltas em projetos que comecem a fazer sentido. Porque é a partir também do mapa mental que a gente começa a enxergar padrões do que a gente está fazendo. É depois de fazer esse mapa mental que a gente colocar várias ideias e palavras-chave em torno de um núcleo, né, de uma ideia central, a gente vai para o mood board, que é um assunto que eu já falei aqui. Tem diversos vídeos sobre esse assunto, eu posso deixar linkado aqui embaixo, de como fazer um mood board e a importância dele nos projetos. E o mood board, ele vai começar a fazer essa tradução visual do que a gente quer, que igual eu falei em outros vídeos, né, sempre quando a gente trabalha com áreas criativas, e aqui especificamente, né, na moda, que é minha área, a gente vai precisar mostrar visualmente para todos os profissionais o que a gente quer fazer, porque a gente trabalha muito com visual, seja trabalhos para redes sociais, seja trabalhos de catálogo, seja trabalhos que sejam em vídeos também, coleções, a gente sempre vai utilizar muito o visual. Então a gente precisa saber traduzir isso. E o moodboard é o nosso aliado, né? Através dele que a gente vai demonstrar a temática, demonstrar cores, demonstrar como é que a gente quer transmitir essa mensagem de forma visual. Então, como eu já falei, né? Eu já tenho outros vídeos aqui detalhando sobre isso, mas basicamente é uma ferramenta importante que a gente usa em todos os projetos e que faz parte do processo criativo e da gente traduzir e ir traduzindo aos poucos esse caos e metodologia de um processo criativo. E uma das coisas mais importantes também que eu vejo no moodboard é ajudar a gente a ajustar as nossas referências e como a gente vai organizar essas referências, sejam referências que a gente pegou de outras pessoas para que a gente pudesse se inspirar e também mostrar como mais ou menos a gente quer ser feito, até como a gente vai criar as nossas próprias referências através da identidade, através do que a gente registrou ali atrás no caderno do caos, como a gente vai transformar isso, essas ideias soltas a partir do mapa mental, em referências visuais que estão sendo colocadas ali no moodboard. Então, é uma das formas também da gente fazer isso. E é um processo que eu diria que é um dos processos mais importantes quando a gente está nesse processo criativo, é de gastar um tempo fazendo isso.
Primeiramente, né, o caderno do caos é algo que você vai usar diariamente, sempre quando você sair, sempre quando você estiver em casa, sempre quando você estiver pesquisando, você vai estar sendo constantemente influenciado e se inspirando em alguma coisa ao seu redor, então registrar tudo isso. No momento que você precisar fazer o seu projeto, você vai ali e pega o tema central e começa a colocar palavras que te vêm à mente sobre esse tema, que é fazer o mapa mental. E a partir disso, dessa junção do mapa mental com o seu caderno, você vai pegar referências, tanto referências que já existem, que você acha interessante, que você se inspira, quanto a partir do que você escreveu e colocou ali, como você pode criar novas referências. Então, não sei se ficou claro para vocês, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, comentem aqui embaixo para a gente conversar mais. Mas essa seria a etapa inicial do processo criativo e da direção criativa, seja lá qual for o projeto que você quer fazer dentro da moda. E eu falo que essa primeira parte é a parte onde a gente vai pensar muito no sentimento que a gente quer colocar ali no nosso projeto. Então seria essa parte inicial. E a partir disso, a gente precisa transformar esse sentimento em linguagem. E para a gente fazer isso, tem outras técnicas e outros processos que vão vir depois disso e que eu quero fazer um segundo vídeo falando sobre isso, para esse vídeo não ficar muito longo. E eu quero saber se vocês querem saber mais sobre isso e querem entender, continuar entendendo desse processo e desse passo a passo de tanto do processo criativo em si, quanto como você pode fazer, quanto como você pode colocar a sua identidade ali, que é muito importante para que a gente não só fique replicando o que já tem, inspirações e referências todos nós temos, né? Mas como a gente pode pegar isso e criar as nossas também. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo. Comentem também outras temáticas que vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.